O Peugeot 208 vive uma fase de extremos aqui no Brasil. De um lado, você pode levar para casa os modelos feitos na Argentina, que tem algumas simplificações e motores a combustão sem nada de turbo. De outro, você pode levar esse daqui, que é o ápice do 208 no mundo e é exatamente o mesmo que os europeus dirigem. Exatamente, literalmente, porque esse daqui vem importado da Europa. Eu estou falando do E208 GT, que é a versão esportiva e elétrica desse belo hatch compacto. Antes de mais nada, eu vou sempre destacar para você todas as diferenças dessa versão elétrica em visual, acabamentos, equipamentos, enfim. Mas não dá para começar a falar de um carro tão bonito senão pelo visual. Aqui na dianteira o destaque fica por conta da iluminação com esses faróis Full LED, que além de serem muito bonitos, são bem eficientes. Eles iluminam muito bem à noite e ainda tem função de facho alto automático. Mas, além disso, eles têm também uma assinatura muito marcante. Isso por causa desses três riscos aqui na parte superior, que simulam as garras de um leão, e aqui esse risco inferior que desce pelo para-choque e a Peugeot chama de dente de sabre. A grade é exclusiva e tem esses filetes horizontais que vão diminuindo conforme vão chegando lá no centro do carro. E eles seguem sempre a cor da carroceria. Então aqui no caso, eles são do tom amarelo faro, que é mais uma exclusividade do 208 elétrico. Bom, agora vamos dar uma olhada na lateral desse carro. O E208 GT tem alguns detalhes aqui na lateral que parecem pequenos, mas que fazem toda a diferença. Começando pelos apliques em preto ali nos paralamas. Eles, além de darem um aspecto mais esportivo, também alargam visualmente o carro. Então o carro parece mais robusto. Além disso, retrovisor preto, teto pintado em preto e aqui também esse friso das janelas em preto, nada de cromado aqui. Também tem as rodas que são exclusivas dessa versão, com um desenho mais esportivo, de 17 polegadas com pneus 205/45. E elas também têm umas peças plásticas no meio dos raios para ajudar na aerodinâmica, porque esse carro ainda é um elétrico, então ele ainda tem essa pegada de querer ser aerodinâmico, apesar de esportivo. A gente também consegue identificar o 208 elétrico por esse E estilizado, num tom azul meio esverdeado, que fica nesse rebaixo da carroceria. Outra coisa que muda aqui é a altura em relação ao solo, na comparação com o 208 comum. Esse carro é mais baixo, são cerca de 2 centímetros a menos aqui no elétrico. Agora vamos ver a traseira desse carro. Na traseira, a principal diferença fica para as lanternas, que são de LED aqui no elétrico. Um pouquinho mais para baixo a gente tem os logotipos GT aqui desse lado e o E208 lá do outro. E mais para baixo ainda tem esse aplique central em preto brilhante. Lá no 208 comum, a combustão, essa peça é plástica, sem pintura, fosca. Lá embaixo também, só que bem lá no meio do carro, a gente tem uma luz de neblina central, como manda um bom Peugeot. E também tudo liso, sem nenhuma saída de escape, lógico, esse aqui é um carro elétrico. Aproveitando que eu tô aqui, deixa eu te mostrar o porta-malas desse carro, que vem até com uma bolsinha aqui da Peugeot, para guardar o carregador doméstico. Esse compartimento tem 265 litros, é exatamente a mesma coisa do 208 a combustão, só que isso é pouco. Bom, vamos lá para dentro agora, mas eu vou começar pelo banco de trás, vamos lá? Assim como o porta-malas, o espaço traseiro do 208 também pode ser um problema. Eu tenho 1,73, o banco da frente está ajustado para mim, e aqui ó, eu tenho o espaço apenas suficiente. Se uma pessoa um pouquinho mais alta for dirigindo, já vai ser um problema para mim. Só não é pior por causa desse rebaixo que tem aqui no encosto do banco dianteiro, que é justamente para isso, para dar essa impressão de maior espaço. Além disso, só 2 pessoas vão confortáveis aqui, porque o túnel central é relativamente alto e ele é bem recuado, ele invade bem as pernas, invade bem o espaço onde seriam as pernas do ocupante central.
Mas apesar disso, o espaço aqui para a cabeça é bom, tem um palmo fechado aqui sobrando. E o teto solar também ajuda na sensação de amplitude, porque ele é bem grande, é bem legal esse teto, apesar de não abrir, ele é uma placa fixa. Quem vem aqui atrás também tem duas portas USB, mas nada de saída de ar-condicionado. E além da acomodação, que até dá para conviver aqui, uma outra coisa que incomoda é a entrada e a saída aqui da traseira do 208. Porque os vãos das portas são bem pequenos e as portas abrem pouco. Então você precisa de um certo jogo de cintura para entrar e sair do carro. Bom, agora vamos lá para frente? É aqui que a gente vê as maiores diferenças entre o 208 argentino e o europeu. Começando pelo acabamento. Aqui nesse carro, além dessa faixa central que imita uma fibra de carbono, até a parte de cima tem material emborrachado, material macio. Inclusive aqui na parte de cima ele tem essas costuras em verde e azul, que são as mesmas costuras que estão aqui nos bancos. E aí falando desses bancos que são bem bonitos, tem esse jeitão esportivo, eles também têm essa mescla de material aqui no encosto e no assento. Só que aí vale um adendo, essa parte cinza aqui do encosto e do assento, nas unidades que estão sendo vendidas nas lojas, é em preto, não é nesse tom de cinza. Essa unidade aqui a Peugeot trouxe há uns 2 anos e as unidades que chegam às lojas têm um acabamento diferente. O volante também ganha uma carinha diferente com esse revestimento perfurado aqui nas laterais, esses anéis cromados aqui em cima e o logo GT aqui na base. E ainda aqui nas exclusividades do 208 elétrico, a gente tem a alavanca de câmbio em formato de joystick, é a mesma alavanca do 3008, o seletor de modos de condução, freio de estacionamento eletrônico, e aqui em cima a gente tem alguns botões a mais em relação aos 208 comuns. Por exemplo, aqui nos cantos tem o aquecimento dos bancos. Tem também a iluminação ambiente com alguns frisos de LED espalhados aqui pelo painel, pelas portas, que tem algumas variações de cores que dá para escolher aqui na central multimídia. E por falar nessa central, ela tem 10 polegadas. Só que apesar disso, ela não tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui para você conectar nessas plataformas só com cabo. Além disso, elas ficam concentradas aqui no meio, elas não se estendem por toda a tela. Só que mesmo sem essa conectividade sem fio, ele tem carregador por indução, que fica aqui dentro dessa portinha que dá para deixar o celular bem escondido, bem discreto, carregando ali dentro. Para fechar essa parte visual, tem o quadro de instrumentos 3D, com uma visualização diferente de tudo que a gente tem hoje, e com várias opções de tela, várias opções de mostradores que você pode escolher aqui por um botão no volante. E falando de equipamentos, além do que eu já citei antes, esse carro também tem câmera de ré com função 180 graus, 6 airbags e vários sistemas de auxílio à condução. Por exemplo, leitura de placas de velocidade, piloto automático adaptativo, frenagem automática, alerta de fadiga do motorista e alerta de pontos cegos. Bom, então chegou a hora de eu te contar como que esse carro anda. E anda, viu? Não é à toa que a Peugeot ressuscitou o 208 GT nessa configuração elétrica. Esse carro aqui tem um motor de 136 cavalos de potência e 26,5 kgfm de torque. E lembrando, como todo elétrico, esse carro aqui entrega 100% do torque de forma instantânea. É só você pisar que o torque está ali prontinho para você. E aí se você sair com vontade de semáforo, de lombada, ele vai distracionar, ele vai cantar pneu. A luz do ESP aqui fica doidinha. Nos nossos testes, ele foi de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos. Isso é bem menos, por exemplo, do que um Sandero RS, que fez essa mesma prova em 10 segundos, mas ele não chega no Mini elétrico, que aí fez em 7,4 segundos. Ah, e a velocidade máxima dele é sempre limitada a 150 km por hora, até para poupar as baterias. Mas essa entrega toda, esse desempenho, também vai depender do modo de condução que você selecionar naquele momento. Então aqui a gente tem o Eco, que deixa o carro bem pesado, até um pouco xoxo assim, mas é justamente para poupar energia. E depois também tem o Sport, que aí ele entrega todo o desempenho, toda a diversão que esse carro dá direito. E também tem o normal entre os dois, que faz aquele equilíbrio
anda bem, mas também não sai cantando pneu como no Sport. E aí essa questão dos modos também vai influenciar no gasto de energia e, consequentemente, na autonomia desse carro. Segundo a Peugeot, o E208 GT pode alcançar até 340 km com a carga cheia. Mas aí tem mais uma variante que depende de onde você está usando. Por exemplo, aqui eu estou numa estrada, ele está consumindo mais energia do que se eu rodasse esse mesmo tanto na cidade. É a proporção inversa aos carros a combustão. Ele gasta mais em altas velocidades, em estradas, por exemplo. Eu também não posso esquecer de falar da função B que tem aqui no câmbio, que é uma função que reforça o freio motor, ele reforça a regeneração de energia nas desacelerações. Na prática, essa desaceleração não faz diferença, ela acaba não carregando a bateria. Mas além disso, ele também acaba ajudando na direção do dia a dia. Você acaba reaprendendo a dirigir o carro porque você só precisa do pedal do acelerador praticamente. Porque quando você solta o pedal do acelerador, o carro já vai freando sozinho, freando automaticamente. A não ser que você precise de uma frenagem mais forte, de emergência, por exemplo. Mas voltando aqui para a dirigibilidade do 208 elétrico, esse carro ao mesmo tempo é muito divertido, só que também é muito amigável. Ele é um carro bem fácil de dirigir no dia a dia, não é arisco, nada disso. Mas você percebe que ele tem um viés de esportividade, sim. A direção dele é bem leve, super direta, e esse volante todo pequenininho dá uma impressão de kart. Isso também reforça a posição de dirigir desse carro, que tem a pegada esportiva, mas ao mesmo tempo é uma coisa bem diferente assim do que a gente tem entre os rivais, o que a gente tem na concorrência. Também pelo quadro de instrumentos que fica acima do volante, você não olha para ele aqui no meio, você olha acima. É o tal do conceito iCockpit da Peugeot, que eu pelo menos não tive problema nenhum em me acostumar a olhar aqui nessa posição diferente, tá tudo certo. Tem quem estranhe, mas é difícil. A suspensão é mais rígida em comparação aos 208 comuns, também dá para ouvir o trabalho dela, mas isso sem pancada seca. Então, por exemplo, quando você passa em algum buraco ou em alguma imperfeição do solo, você sente a rigidez, mas isso vem aqui para a cabine de uma forma bem atenuada. Então, por exemplo, quando você passa em algum buraco ou em alguma imperfeição do solo, você sente que o carro deu uma pancada um pouco mais rígida, só que isso chega aqui na cabine de forma atenuada. Ele acaba sendo confortável. Aqui só precisa tomar cuidado com valetas ou com rampas mais íngremes, porque lembra que eu falei lá atrás que esse carro é mais baixo em comparação aos 208 Flex, no caso? E aí justamente por isso ele também tende a pegar mais a dianteira e o assoalho aqui no meio do entre-eixos. Justamente por isso aqui para o Brasil a Peugeot instalou uma chapa no assoalho para proteger as baterias. O E208 GT deixa bem escancarada a diferença entre os 208 latinos e os europeus, principalmente nessa configuração aqui que tem tudo que ele tem direito. Só que essa diferença também aparece lá nos preços. Enquanto as versões comuns a combustão aqui no Brasil ficam entre 90 e 120 mil reais, esse elétrico, no momento em que eu gravo esse vídeo, já passa dos 267 mil reais. Mas o preço atualizado está aqui embaixo. Bom, é isso. E aí, curtiu o E208 GT? Ele seria sua escolha de elétrico ou você prefere outro modelo? Conta pra gente aqui nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir e compartilhar esse e outros vídeos que a gente faz por aqui. Para saber tudo sobre o mundo automotivo, acesse quatrorodas.com.br. Ah, Quatro Rodas. Aqui se faz jornalismo. Tchau!